Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje quero apresentar e compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de março. No mês de março muita coisa mudou para mim, eu não consegui fazer tantas leituras quanto eu gostaria e também não consegui cumprir a minha TBR. Mas ainda assim o tempinho que eu tinha eu lia e no fim das contas esse mês eu consegui ler um total de 5 livros. A maioria deles bem curtos, por isso que eu consegui chegar a esse número, porque eu não tive tanto tempo assim disponível para leitura. Os meus lidos de março foram O Homem de Lata de Oz, Lua Nova, Solaris, O Canto Mais Escuro da Floresta e Meus Dias na Livraria Morisaki. Lembrando que eles já têm conteúdos aqui disponíveis no canal, então eu já vou deixar nos cards e na descrição caso vocês queiram ver com mais detalhes o que eu achei dessas leituras. Meu primeiro lido do mês foi O Homem de Lata de Oz. Nesse volume 12 da série de Maravilhoso Mágico de Oz, temos como protagonista o Homem de Lata. Ele conta sua história a um novo personagem chamado Útil Andarilho, que ouve a sua tragédia da bruxa que causou seu sofrimento e posteriormente seu corpo de lata, e diz que ele deveria ir atrás da Nimi-Ami, que é o seu antigo amor, para fazer dela a imperatriz dos Winks. E assim começa a sua jornada. Com ele vão o Útil e o Espantalho, que vão conhecendo novos povos e novas áreas da Terra de Oz, inclusive uma em que uma gigante vive e transforma os protagonistas em animais. Lá eles também encontram a policromia novamente, fogem, contam com a ajuda da Dorothy e da Ozma para voltarem às suas formas naturais e retornarem à sua missão inicial. O livro é bem curioso e movimentado e se torna surpreendente quando, na busca dessas antigas memórias do Homem de Lata, eles descobrem um soldado de lata com uma história de vida igual a dele, incluindo o amor por Nimi-Ami. Temos revelações até a última página e ainda os sentimentos que tive com os outros volumes de aconchego e aprendizados estão presentes. Dessa vez sobre a humildade, a esperança, a responsabilidade e o direito de escolha. Para ele, eu dei 4,5 estrelas. Segundo lido do mês foi Lua Nova. Nesse segundo volume da série, a escrita da autora continua envolvente, e apesar da minha leitura não ter sido tão rápida quanto a de Crepúsculo, não deixou de ser interessante. No início do livro, o Edward e a Bella estão juntos, mas com o Edward em dúvida sobre o seu relacionamento e os perigos que isso traz à amada. Com isso, ele vai embora com a sua família e tudo muda na vida da Bella. Ela fica depressiva, melancólica e não faz mais as coisas que costumava fazer ou tem o entusiasmo que teria antes. Isso só muda depois de um tempo quando ela se aproxima mais do Jacob. Ele, para mim, é a melhor parte do livro. Além da sua amizade com a Bella ter ajudado ela nesse momento difícil, ele tem uma personalidade que me agrada muito e até em seus problemas ele faz tudo o que ele pode pela Bella. Achei legal também a atitude dela de ser sincera e não dar falsas esperanças de algo a mais com ele. A ação começa mesmo quando os segredos do Jacob e as ações do Edward do meio para o final do livro, que até faz a Bella viajar para a Itália para salvá-lo. Então, assim como o primeiro volume, esse é cheio de ações, descobertas, seres que são considerados monstros, mas também o seu lado sentimental. Gostei muito desse volume, mesmo com o final aberto, o que deixa muita coisa para ser resolvida em Eclipse. Para a Lua Nova, eu dei 4,5 estrelas. Terceiro lido do mês foi Solaris. É um livro de ficção científica que eu encontrei por acaso no catálogo do Kindle Unlimited e não tinha ouvido ninguém falar dele ainda. Ele começa com o Kelvin, o protagonista, em uma missão espacial. Aos poucos vamos sabendo mais detalhes sobre isso, como por exemplo que o planeta se chama Solaris, que é estudado desde a infância do Kelvin e que ele é muito fascinado pelo tema. Sobre o planeta, poucas descobertas foram provadas. Sabe-se que tem 2 sóis, que pode existir vida nele e que o grande habitante dela é um oceano quase que senciente, e isso é muito curioso. Aos poucos vamos fazendo descobertas juntos com o Kelvin, numa atmosfera de suspense e medo, já que os outros da equipe dele que já estavam ali falam coisas confusas e contam que um deles morreu mais cedo no dia em que ele chega. Ele vê um ser que não sabe nomear, seu colega diz que não pode falar sobre isso, e revela sem querer que o que morreu cometeu suicídio por conta disso.
Alguns outros aspectos deixam o livro ainda mais interessante. Depois que os cientistas colegas de Kelvin jogam um raio-x no oceano, os cientistas passam por essa experiência de ter hóspedes que são pessoas amadas marcantes na vida deles. Aparentemente o oceano tem acesso às memórias desses tripulantes e faz esse jogo. O Kelvin, além de cientista, é também psicólogo e os seus conhecimentos deixam tudo mais interessante, já que ele faz análises de tudo o que vê, sente e fica sabendo. E quando o hóspede chega ao quarto do Kelvin, ele muda seus pensamentos sobre esse planeta estranho e também sobre si mesmo. Uma das reflexões mais importantes do livro, se não a mais importante, é como essas pessoas foram descobrir mais sobre o novo planeta e acabaram se deparando com descobertas sobre o seu íntimo e como os seres humanos são feitos de várias camadas, nem sempre positivas ou solidárias, mas também com pontos negativos e que queremos esconder. Apesar de sabermos disso, encarar isso é diferente e até doloroso. O livro termina sem nada muito substancial sobre as descobertas de Solaris ou de como tudo funciona por lá, e sim pensamentos, interpretações e ligações com a natureza do ser humano. Por isso, para ele, eu dei 3,5 estrelas. Quarto lido do mês foi, na verdade, uma releitura. O Canto Mais Escuro da Floresta acompanha a Hazel e o Ben, dois irmãos que desde pequenos são muito unidos e vivem muitas aventuras juntos. Os dois são muito autênticos, os pais deles são artistas, valorizam muito o diferente e repudiam o normal. E isso piora ainda nessa cidade de Fairfield, em que nada é normal e todo mundo sabe, ama e teme o povo da UAR ao mesmo tempo. Além deles dois, temos outros personagens importantes, como os irmãos Carter e Jack, sendo Jack o mais interessante por ser um changeling, e uma coisa bem curiosa nesse livro é que todos os personagens são muito fascinantes. Os irmãos principais sempre sonharam com um garoto que dorme em um caixão de vidro na floresta do lugar onde eles moram. Ele vive lá desde a infância dos pais deles, então faz muito tempo. E tudo muda quando esse garoto acorda e a Hazel percebe que está acordando suja de terra e folhas, mas não se lembra de nada durante a noite. Ao mesmo tempo que ataques começam a acontecer por um monstro enorme de galhos, vinhas e terra que em certo momento até destrói a escola, meio que possui os alunos e anda pelos terrenos assustando muito as pessoas. A atmosfera que a autora cria é muito bem feita. E ela também cria um mistério a ser explorado sobre esse ser. O livro é cheio de ações, de descobertas sobre si mesmo e sobre o ambiente em que tudo acontece, e fala sobre ser forte, enfrentar desafios e ainda assim acolher o diferente, entender o contexto completo das coisas e aceitar a si mesmo como é. Para ele, eu dei 5 estrelas. O último lido do mês foi Meus Dias na Livraria Morisaki. Acompanhamos a Takako, uma mulher que tem uma vida estabelecida, com um emprego e um namorado, quando ele diz que vai se casar com outra mulher. Isso muda totalmente a vida dela, já que ela entra em um estado de depressão, pede demissão do emprego e fica em casa apenas dormindo para afastar os sentimentos ruins. A sua mãe, sabendo disso, conta a um tio que ela era próxima quando pequena e assim ele oferece a ela um emprego e um lugar para ficar na livraria Morisaki. E apesar de no início a tristeza ainda continuar com ela, depois de um tempo adaptando a sua rotina, vivendo novas experiências e conhecendo novas pessoas, ela se sente muito melhor. É muito legal acompanhar a protagonista, ver sua relação com seu tio, como ele enfrenta o ex-namorado para fazer com que a sobrinha se liberte do sofrimento e o papel de cupido que ela desempenha com seus novos amigos. A atmosfera da livraria, o amor das personagens por livros e a escrita do autor são muito aconchegantes, e o livro se passar no outono melhora tudo. O livro fala muito sobre sair da zona de conforto, se permitir sofrer, mas também ser feliz, ter novas experiências, não ter medo do futuro e sim esperar o melhor dele, com aprendizados, novas aventuras e acontecimentos inesperados. Para ele, eu dei 4,5 estrelas. E esses foram os meus lidos do mês de março. Eu também gravei para vocês sobre os lidos de janeiro e de fevereiro. Caso vocês queiram ver, já está disponível aqui no canal. E eu também vou deixar o link nos cards para facilitar para vocês.
Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueçam de comentar o seu favorito do mês ou algum livro que tenha chamado sua atenção. Curtir o vídeo para eu saber que vocês gostaram e também para o YouTube poder entregar para mais pessoas. Compartilhar o canal com conhecidos, com amigos e familiares para a gente alcançar mais metas. E é claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de lidos do mês, de vlogs de leitura, de vlogs variados, principalmente agora que o outono começou e eu tô preparando muitos vídeos legais para sair aqui em breve. Até logo!